Estamos de volta com Frente a Frente. No intervalo anterior, eu deixei a pergunta ao amigo Luiz Fernando sobre o entendimento pastoral, ou seja, alguma parte dos pastores, eu não posso dizer grande parte, porque não seria correto, tem uma dificuldade ou ainda não conseguiram passar o exato entendimento da importância do significado da fé para muitas das pessoas que eles têm contato. Luiz, eu queria que você me respondesse. Qual a tua opinião sobre isso? Duas coisas. Primeiro, de forma alguma, quero me colocar como um dono de verdades. Sim. Um pecador falar de outro é um problema. Sim. Outra coisa, uma confusão feita mundial, em sua maioria, da associação de um pastor a um pregador. O pastor é aquele que ensina, que ajuda a ovelha, que conduz a ovelha. Nem todos têm uma determinado chamado para estar expondo o evangelho dessa forma. Só que todos querem fazer, porque é associado. Se um pastor disser que será o pastor de uma congregação, mas jamais falará nesta congregação, a não ser conceitualmente, a não ser para aconselhar, ele será mal visto. Porque hoje foi criado, e por isso que a fé mudou um pouco, Wagner, o estereótipo do papa evangélico, do conquistador, de um super-homem quase inalcançável, de alguém que parece que nem sexo faz, que não peca, o que é uma grande mentira. Todos, sabe, eu conversando com pastores, mas eu nunca adulterei, adulterou. Todos nós, que seja por um segundo na mente. Sim. Isso a Bíblia diz, pensou, fez. Se você pensar numa mulher com pensamento impuro, fez. Então, onde eu quero chegar? O que precisa é entender a fé como algo simples de Jesus. Eu posso estar falando com você agora, Wagner, e a graça, a glória, a presença do Senhor pode invadir vários lares, como várias vezes já aconteceu. Não por mim ou por você, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é lindo. Fé é algo simples. A gente complicou, trouxe para um patamar inalcançável, falou de coisas, a gente começou a cometer um equívoco, colocar barreiras entre Deus e a fé, em Deus e o seu resultado, e acabamos fazendo com que homens crescessem demais. E a Bíblia fala o contrário, que diminua eu e que ele cresça. É o contrário. A fé é uma coisa muito simples. É gente linda de Deus querendo ensinar a outras pessoas de Deus o alcance que tiveram, o amor que receberam, a mudança de vida, de perspectiva, a comunhão com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e os resultados disso para a vida agora e a vindoura. Não a fé de agora, imediatista, você vai receber, você vai ter. Se você vai para o céu ou não, não importa. Se você está bem com Deus ou não, não importa. O importante é que quais são os nossos alvos hoje? Quais são as nossas pessoas que nós usamos como referência? Vamos ao meio evangélico. São pessoas de muita autoridade, quase donos da verdade, quase papas do evangelho, não fazendo alusão positiva ou negativa ao papado. São pessoas que têm quase que não alcance, são estrelas quase impossíveis de se chegar. Quem inicia na fé começa a ter isso como alvo. Qualquer outro pastor que não fale dessa forma não é bem visto, qualquer outro pastor que não tenha tal entendimento não é bem visto. Agora, que há dano falar da fé, há dano. Mas quem busca Deus vai encontrar. Quem bate na porta, a porta se abre. Quem pede, vai receber. Deus vai direcionar tempo a fora de tempo. Todos que buscam. Não vai deixar nenhum dos seus confundidos, Wagner. Ainda que ele entre por uma porta equivocada no início. Ainda que ele seja usurpado e usurpe. Porque me parece que é uma via de mão dupla. Sim, também Mas mais cedo ou mais tarde, o Espírito de Deus vai entrar no coração dele. E haverá modificações que só quem passa por elas pode entender. Você fala um auditório de centenas de pessoas, fala uma televisão, e muitos agora compartilham dessa fé que eu estou falando. Alguns estão dizendo, não, tem que ter autoridade, tem que fazer não sei o quê, se coloca quase em posições de guia. Mas quando a gente vai pegar Jesus e a sua forma de pastorear, a gente percebe que Jesus não era um popstar. Jesus não usava isso como mídia. Jesus dizia, vai, não fala a ninguém. Não fica dizendo por aí que eu estou curando, não fala a ninguém. Não é essa a intenção do Evangelho. Jesus muito simples, muito solícito, e entendo que alguns homens são inalcançáveis por questão de número. É muita demanda
E acontece. Mas estou falando na situação de se sentir inalcançável, de se sentir acima. Estou ensinando vocês algo. Evangelho não é isso. Evangelho é um lugar lindo, a gente pode dar as mãos, sentir a presença de Deus, chorar, transformar a nossa família. Você colocou no bloco anterior a questão bíblica, da importância da Bíblia e do conteúdo, como ela sendo uma régua que nivela e constrói a partir desta regra de fé. Mas eu também sinto, conversando com muita gente sobre esse assunto, que muitas pessoas, quando não são ligadas ao Evangelho, tentam ler a Bíblia. Alguém diz para elas: por que você não lê a Bíblia? Ela tenta ler a Bíblia e não entende absolutamente nada, porque a Bíblia, em muitos, talvez na sua grande maioria dos textos, Jesus falou por parábolas, tanto que eu observo que alguns pregadores pegam um determinado versículo, cada um prega de uma forma. Como então, a uma pessoa que não é evangélica, que caminho ela deve percorrer para ela poder entender o que a Bíblia está querendo dizer, se é que dá para colocar de uma maneira tão simples isso? A Bíblia fala sobre ensinamento, sobre congregação, sobre ter mais do que um, sobre andar em dois, sobre andar com o seu irmão, sobre compartilhar, que é o sentido do ensinamento mútuo. A Santa Ceia era isso. Se exaltava a memória do Senhor, se compartilhava a memória do Senhor, e se estudava junto, se comungava junto. Quando a gente fala da importância de uma igreja evangélica, é isso. Igreja evangélica não é um mercado onde se arrecada dinheiro. Igreja evangélica não deve ser uma conquista social da cidade. A igreja evangélica deve também fazer trabalho social. Igreja evangélica não é Estado. Igreja evangélica é um lugar onde se reúne para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor e para aprender da Bíblia. O porquê da importância da congregação. Porque realmente é difícil. A Bíblia manda e pede e diz e ensina que a oração faz com que os nossos olhos espirituais se abram, que Deus se revela, que a Bíblia começa a se tornar viva para você a partir do momento que você vai conhecendo o Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obviamente, Wagner, não é uma pessoa que chega no primeiro dia e abre uma Bíblia e vai ter um entendimento, mas paulatinamente começa a se abrir o entendimento. Hoje também tem muitas ferramentas, né, na internet, qualquer programa, você está entrevistando um pastor, sim. Eu sou um pastor que tem um programa de televisão, existem outros, existem formas de fazer. E o confronto, que é a leitura diária. Eu aconselho essas pessoas a começarem sempre por João. João ou Mateus, não o Antigo Testamento. João ou Mateus, que vai começar a falar de maneira clara, de maneira mais simples, inclusive as parábolas. Quanto à interpretação de versículos, existe o versículo literal, ele é o que ele é. E existe o que nós chamamos de iluminação, que é trazer a vivacidade, os versículos se lançarem, talvez você nunca tenha ouvido dessa forma, não sei, eles começam a saltar, eles começam a querer sair de dentro da Bíblia, eu amo. Eles começam a querer sair de dentro dela. Eles saltam, que a gente chama de iluminação. É quando Deus começa a trazer coisas, começa a te direcionar em situações, mostrar pontos e vírgulas que falam que você terá muito mais entendimento. Por isso, eu sempre aconselho uma congregação. Uma congregação, um estudo, discipulado, porque Jesus mandou fazer discípulos. Jesus não mandou fazer salvos. Jesus mandou fazer discípulos. Então a gente tem várias ferramentas, várias congregações têm estudos teológicos, escolas dominicais e outras ferramentas que vão te auxiliar, né? Hoje é fácil encontrar a pessoa que estiver nos assistindo, que nunca entrou numa igreja evangélica, ela entra hoje numa livraria cristã, compra uma revistinha de escola dominical, está ali detalhado, escrutinhado de uma maneira que ela possa entender. Luiz,